E aí nós chegamos a dois personagens famosíssimos do Apocalipse, as duas testemunhas. Muitos dizem que é Moisés e Elias, né? Por causa dos feitos deles de fazer cair fogo do céu, transformar a água em sangue. Essas figuras são muito famosas no Apocalipse e são entendidas também como literais, né? Como pessoas que vão vir nos 7 anos de tribulação, conforme o entendimento dispensacionalista. E são duas testemunhas que vão pregar ali, e aí vão fazer muitos sinais e vão ser mortas. Qual que é o entendimento da linha historicista? E no meu caso, acho que eu seria atemporalista. Porque eu creio nas aplicações históricas que já houve, creio que elas se repetem ao longo das gerações, e creio que muita coisa também está reservada para o futuro. Tá? Então acho que eu sou atemporalista. Se é que existe, eu nunca vi, mas acho que no meu caso eu entendo que é um termo apropriado. Moisés e Elias, alguns dizem a lei e os profetas, eu sou mais adepto dessa segunda. Tá? O que é explicado acerca dessas duas testemunhas? Aqui é dito, né, que eles vão ter poder, vão fazer sinais, e Deus envia as testemunhas, eles vão pregar. O período de tempo são 42 meses ou 3 anos e meio, de acordo com o relato do Apocalipse. E veja que aqui a gente tem essa informação no mesmo capítulo que João está medindo o templo, medindo o altar, medindo aqueles que adoram. Isso após ter recebido a ordem de que profetizassem novamente a povos, nações, línguas e reis. Mas aí quem vai profetizar, quem vai pregar são as testemunhas. Entendeu? Então é preciso colocar as informações em ordem. O que é explicado no próprio texto de Apocalipse capítulo 11, e eu espero sinceramente que você esteja estudando com a Bíblia perto aí, né? Porque eu não estou lendo os versículos para a gente ganhar tempo na explicação, mas acredito que você está com a sua Bíblia aberta aí. Tá? O que é explicado sobre as duas testemunhas, o próprio texto vai dizer, é que eles são os dois castiçais. Castiçal são os dois candelabros, são as duas menorá. A gente tem essa figura nos capítulos 1, 2 e 3 do Apocalipse, bastante difundidas e explicadas, a gente entende que são as igrejas. Mas espera aí que eu não estou dizendo que essas duas testemunhas são duas igrejas exclusivamente. Tá? É explicado também que eles são as duas oliveiras. São as árvores que dão a oliva, que dão o azeite. O azeite serve para quê? Para adoração no templo, para iluminação, para acender as lamparinas na escuridão. Começa a associar. Essa é uma referência das duas testemunhas, né, como castiçais e como oliveiras, é uma referência direta ao livro do profeta Zacarias, capítulo 4, pega do verso 13 ao verso 14, que explica muito bem acerca da visão da menorá, que tinha 7 tubos, né, que chegavam até cada uma das suas velas para acender as 7 velas. Tem a ordem de como construir esse candelabro. É muito interessante você pegar essa referência e dar uma lidinha lá, tendo essa figura das duas testemunhas em mente. Tá? Também acreditava-se que essas duas testemunhas eram Josué e Zorobabel, né, dos tempos do Antigo Testamento. E, mais contemporaneamente, muitos entenderam e acreditavam que se tratava de Paulo e Pedro, porque foram martirizados no tempo da perseguição de Nero. Que a gente até falou um pouco sobre isso no começo do nosso estudo, sobre a questão de que não era Nero o imperador no tempo do Apocalipse e tal. Mas a explicação de Zacarias é boa, tá? Associando, então, aos castiçais do próprio livro de Apocalipse, há um entendimento de alguns, como, por exemplo, essas duas testemunhas, esses dois candelabros, essas duas oliveiras que davam azeite para iluminar nas trevas, eram a igreja de Esmirna e Filadélfia. Tá? Quem tem uma explicação absolutamente sensacional sobre as duas testemunhas é o irmão Tiago Tis, do canal Graça e Conhecimento. Vai lá, ele tem um vídeo lá, as duas testemunhas, e ele explica sobre o candelabro, bonitinho, as duas testemunhas, Esmirna e Filadélfia, e as duas oliveiras. Ele faz um esquema gráfico sensacional. É provavelmente a melhor explicação que eu encontrei sobre duas testemunhas na internet, considerando inclusive esses outros autores que eu tanto menciono. Tá? Esse entendimento de ser Esmirna e Filadélfia, para mim faz sentido representativamente, né, a questão da igreja, porque Esmirna e Filadélfia eram as duas igrejas que não tiveram repreensão da parte do Senhor. E aí elas têm semelhanças com o ministério de Moisés e Elias. Moisés é aquele que profetizou ao povo, que guiou o povo, ele foi aquele que realmente fez a água virar sangue nas pragas lá do Êxodo, participou do momento da libertação do povo de Deus,
e ele conheceu a morte física, mas Deus guardou seu corpo para si. Então ele é a testemunha que profetizou, que guardou a palavra de Deus no período ali do Império Egípcio e conheceu a morte física. E olha só, Esmirna é uma igreja que não foi encontrado reprovação nela, que interessante, né? Mas ela suportava ali a perseguição dos dias dela. Já Elias é um que profetizou no tempo ali de Jezabel e de Acabe, perseguição aos profetas, e ele não conheceu a morte, tal qual como as pessoas entendem que seria Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei na hora da provação, que há de vir sobre toda a terra, para provar os que vivem na terra. Você está falando que então agora você acha que a igreja de Filadélfia é a igreja do arrebatamento. Não. Eu entendo que a igreja de Filadélfia ela é uma parte de todo. As 7 igrejas é uma representação de todas as igrejas. Até porque Deus mandaria cartas somente para 7 igrejas da Ásia, né? Mais do que Corinto, mais do que Tessalônica, mais do que Colossos, mais do que Filipos. Não eram igrejas também que precisavam receber cartas e que tinham até muito mais importância dentro do Novo Testamento, dentro daquela época, durante toda a civilização conhecida, eram igrejas até muito mais importantes. Então só essas 7 receberiam carta. Por isso eu entendo que as 7 são uma representatividade. Tá? E aí, Esmirna talvez seja aquela igreja, uma parte dos nossos irmãos, que até que Jesus volte, vão morrer sem ter ele voltado e vão acabar ressuscitando e voltar com ele. E de repente Filadélfia é aquele irmão que vai estar vivo no dia que Jesus voltar e simplesmente vai ser transformado, não vai conhecer a morte. Não deixa nenhum desses de ser igreja. São só períodos diferentes. Visto até que Elias ele veio muito depois de Moisés, né? Mas é só um entendimento comparativo de quem seriam as testemunhas. Meu entendimento é de como a própria Bíblia retrata várias vezes Moisés e Elias é o que é chamado de a lei e os profetas. É a palavra de Deus. Ah, é o Antigo Testamento, então o Novo não entra? Claro que não, o Novo Testamento é o próprio Jesus, ele é o Novo Testamento, ele é a Nova Aliança, cumprindo tudo que há no Antigo Testamento. Jesus é a Torá viva e encarnada, ele é o Logos, é a palavra que virou Deus, o verbo que se fez carne. Certo? Então o entendimento é de que essas 2 testemunhas é a lei e os profetas, que é a palavra de Deus levada pelas pessoas de todos os tempos até a vinda de Jesus. Tá? Esse é um entendimento bastante tranquilo. Ele não é muito comum, é verdade, só que também assim não é nenhum absurdo, não é uma coisa rara de se encontrar. Muitos entendem como as 2 testemunhas, sendo a lei e os profetas, a palavra de Deus, sendo pregada pela igreja de Deus até o dia que Jesus de fato venha. Fato é de que essas 2 testemunhas terão autoridade para grandes sinais, né? E isso alude a 2 contrapontos muito importantes. E eu quero que você preste atenção nisso. Isso aqui é uma informação do livro de Balkan, tá? Lendo Apocalipse com Responsabilidade. Esse é um entendimento que ele tem as bases dele de teólogos que deram aula para ele, que escreveram livros, e ele trouxe esse entendimento. Eu me atentei para esse detalhe e para mim faz total sentido e compartilho com vocês agora aqui. Tem 2 contrapontos muito importantes, tá? As 2 testemunhas aqui de Apocalipse 11, elas conseguem os exatos resultados contrários a Moisés e Elias com o testemunho. Então, por exemplo, a Moisés, durante as pragas do Egito e os sinais que ele fez, a 10ª parte do povo ela era preservada. Atingia todo o Egito e o povo de Israel ali, considerado a 10ª parte. Só que o povo não era numeralmente a 10ª parte, porque o texto vai dizer que o povo, né, que os hebreus, eles se multiplicam tanto que Faraó tem medo de eles ficarem muito grandes e tomar o Egito para si. Então era um povo muito grande. Especula-se aí 2 milhões de homens, né, fora mulheres e crianças. Então a 10ª parte aqui, se você pega do hebraico ali a 10ª parte é a primícia, é o primogênito, é a melhor parte, é o 10º, da onde vem o dízimo, tá? Então, de tudo que Moisés realiza de sinais ali no Egito, a 10ª parte é preservada, a entender-se ali o primogênito, que é a 10ª parte, que é a primícia da geração dos filhos, né, que é o primeiro. A 10ª praga do Egito, que é a última, ela vem contra os primogênitos, que são a primícia da família, o primeiro gerado, né? A primícia, o dízimo, a 10ª parte, é considerada a parte mais importante, a 10ª parte do principal.
O primogênito é considerado o principal, o primeiro em importância. Depois você tem Jesus, chamado de a primícia dos que dormem. Mas Jesus não é o primeiro que ressuscitou na história da humanidade. É verdade. Primícia quer dizer também parte mais importante. Jesus é o mais importante dentre os que já ressuscitaram. Lázaro ressuscita antes de Jesus, o filho da viúva de Naim ressuscita antes de Jesus. Mas Jesus, dos que ressuscitam, é a parte mais importante, é a primícia. Então aqui, se você for aludir, a 10ª parte, no caso aqui, do capítulo 11 de Apocalipse, a 10ª parte é aquela que Deus faz ela cair, entendeu? Lá no Êxodo, a 10ª parte é a preservada. É que nem Elias. 7.000 não se prostraram a Baal, Deus preserva. No caso aqui em Apocalipse, 7.000 homens morrem quando cai a 10ª parte da cidade. Percebe como tem uma mudança? Deus ele está agora permitindo que caia a parte menor, né? A parte menor ela cai no Apocalipse 11, para que a maior seja preservada, diferentemente do Êxodo e dos Reis. Lá, a menor parte é preservada, porque a maior parte dos homens eram maus aos olhos do Senhor, né? A 10ª parte do que tinha no Egito, dos homens que serviam a Deus, é preservado nas pragas, os primogênitos, as primícias. E os 7.000 de Elias, que não se prostraram a Baal, são aqueles que se mantiveram intactos e não foram influenciados pelos profetas do paganismo. A menor parte é preservada tanto em Moisés quanto em Elias. A menor parte é guardada das pessoas que servem a Deus. Em Apocalipse acontece o contrário. A 10ª parte da cidade cai e 7.000 homens são mortos. Aqui é uma mudança, olha. O resultado oposto mostra que agora a maior parte ela é preservada. Porque o objetivo de Deus a partir desse momento, após a ressurreição de Jesus, com a palavra dele, a lei e os profetas, o objetivo é salvar a maior parte. Percebe o contraponto? É muito importante isso, porque você vê que o texto fala a 10ª parte da cidade caiu e 7.000 homens foram mortos. Aí você pega Moisés e Elias como as figuras que parece aqui metaforicamente representar. Em Moisés, a 10ª parte é preservada, através de 10 pragas, primogênito, as primícias, 10ª parte, 10 dias de arrependimento para o Yom Kippur. Todo o 10 está relacionado a Moisés. E aí a Elias, você tem ali 7.000 homens que não se prostraram a Baal, que Elias nem sabia que existia, achou que só ele era servo de Deus, fiel naquele tempo, e Deus disse, ainda reservei para mim 7.000 que não se prostraram. A parte menor está preservada aqui no Antigo Testamento. Nessa realidade do Apocalipse, a menor parte é a que cai, porque Deus agora tem a maior parte preservada para salvar ela com o testemunho. E não é interessante pensar que o testemunho, a vida e morte e os sinais das duas testemunhas aqui de capítulo 11 tem um efeito muito maior do que as outras coisas que aconteceram até agora? Observe isso aqui, olha. Uma prova disso que está sendo falado é que os avisos através das trombetas, né, já foram tocadas 6, como é que encerra a 6ª trombeta, né? Elas acabam não fazendo os homens se arrependerem das suas obras, né? Tem a liberação dos selos, aí começam os avisos com as trombetas e os homens não se arrependem do seu mal, né? Por exemplo, depois do segundo ai, né, é visto depois do segundo ai que os homens não se arrependeram. Só que olha só, após o martírio das testemunhas que foram mortas pela besta que subiu do abismo, né, e a ressurreição das testemunhas, fez com que os homens dessem glória ao Deus dos céus. O que as trombetas não conseguiram, que os homens não se arrependeram, a morte e ressurreição das testemunhas, né, fez com que os homens glorificassem a Deus. O que Deus está dizendo aqui? Por isso que eu entendo que a igreja e a palavra, a lei e os profetas levados pela igreja. Os avisos das trombetas não foram suficientes para os homens se arrependerem. Só que a partir do momento que tudo isso é revelado, confiado, tudo foi aberto, os filos foram rompidos, o conteúdo foi entregue para João, para que ele mandasse essa carta, para que as pessoas tivessem esse entendimento do Evangelho, que Jesus é o Logos, é o Novo Testamento agora personificado, cumprindo o Antigo. A vida, a pregação das testemunhas, o seu martírio, sua ressurreição e subir ao céu, faz com que os homens finalmente deem glória a Deus. Então olha só, veja que havia um alerta para que não fosse feito mal a elas. Deus está falando que se alguém fizesse mal às suas testemunhas, seria morto. Só que o mal foi feito a elas, e essas que fizeram mal à testemunha morreram. Assim como Jesus alertou, e as cartas às 7 igrejas também, se alguém tiver que ser morto, morto será.
Jesus diz isso no seu discurso: se alguém for levado a ser preso, muitos serão mortos à espada, serão julgados, lançados em prisões, em cárceres. No Apocalipse, as cartas às 7 igrejas tem lá que alguns serão mortos, uns serão perseguidos, muitos serão presos. Então, se alguém tiver que ser morto, vai ser morto. Agora, o que eu entendo que é a parousia? Aí, no momento que as testemunhas ali, 3 anos e meio, elas estão expostas. Quer dizer, então, que vai demorar 3 anos e meio para ressuscitar? Não. É o que eu tenho falado sobre 3 anos e meio, 3 dias e meio, 42 meses, uma semana, metade da semana. É um tempo de severa provação. Aqueles que levam a palavra são mortos por causa dela. E parece que o ministério está sendo fracassado, porque a pessoa vem, prega e é morta. Na China acontece isso. Países da África acontece isso. Você entra lá, descobre que você está pregando e você é morto. O matar a pessoa que leva a palavra faz parecer que você calou o ministério dela. Mas a quantidade de pessoas ao redor do mundo pregando, esse martírio deles vai servir para que naquele tempo, quando tocar a trombeta, eles forem ressuscitados e as pessoas verem. Porque qual que é a sequência dos eventos? Aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro, conforme Paulo fala. Aí vão ser corpo físico igual a gente é hoje. E aí todos nós, corpo físico, os ressuscitados e os ainda vivos, vão ser glorificados juntos e vão estar com Cristo. Imagina as pessoas vendo a ressurreição de muitos. Elas vão olhar e falar: meu, ressuscitou? Que coisa de louco. Aí é transformado, começa a flutuar para encontrar nas nuvens com Jesus e ser visto flutuando no céu. O pessoal vai olhar aquilo lá e falar: cara, que milagre é esse? E aí vão glorificar o Deus dos céus. Entendeu? Então esse entendimento das testemunhas é incrível, porque tudo que as trombetas não foram capazes de fazer os homens se arrependerem, à custa de dores, de 3 ais, de guerras, de fome, poluição, o testemunho daquele que é disposto a morrer pela palavra e a sua ressurreição para ser encontrado com Cristo nos ares, vai fazer com que os homens finalmente entendam que, cara, glórias ao Deus do céu. Olha que coisa incrível, para quem é testemunho, para quem leva a palavra de Deus. Então nós temos aqui, o entendimento das 2 testemunhas, então, é de que são a lei e os profetas, ou seja, eles são o evangelho, a palavra levada por aqueles que têm autoridade e estão dispostos a morrer pelo seu testemunho. Eles são, então, quem? A igreja de todas as eras. Muitos pesquisadores escatologistas, eles entendem a figura das 2 testemunhas como a ordenança de Deuteronômio 19:15. Tanto o Michael Gorman quanto o Richard Balkan, eles dizem exatamente esse entendimento. Essas 2 testemunhas, aliadas a Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, eles são o cumprimento de Deuteronômio 19:15, que fala que o seu testemunho deve ser validado na presença de 2 ou 3 testemunhas. Fazer valer um depoimento sobre aquilo que você está falando. Se você está dizendo a verdade, tem que apresentar 2 ou 3 testemunhas, tá? Então, olha só, para valer um depoimento, e Jesus, ele seria a 3ª testemunha, a fiel e verdadeira, como ele mesmo se apresenta na igreja de Laodiceia, que a gente viu agora há pouco, a igreja morna, eu sou testemunha fiel e verdadeira. Então, a ressurreição e o sobe aqui seria o que eu entendo, por exemplo, pela parousia. Quando Deus fala para as testemunhas, elas ressuscitam diante dos olhos das pessoas, o sopro de vida entra de novo neles, se colocam de pé e sobem para junto de Deus. Tá? Nesse momento eu entendo que é a igreja ressuscitando da sua morte física e sendo levada para o céu junto de Deus, de maneira que as pessoas olham, se espantam e glorificam a Deus porque sabem que o que ele disse era verdade e está se cumprindo naquele momento.